Divulgado ontem o novo decreto presidencial referente ao indulto de Natal, que beneficia algumas pessoas condenadas no sistema penitenciário. Mônica Vieira vai dizer para a gente como é que funciona e vai funcionar esse indulto. Boa tarde para você. Oi, Jordevar. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Essa nova lei, essa alteração foi promulgada ontem pelo presidente da República. E para falar um pouco mais sobre o significado mesmo do indulto de Natal, porque muita gente confunde com a saidinha de fim de ano. Nós estamos aqui com Leandro Borba, advogado, que vai explicar para a gente melhor, na prática, como funciona. Seja bem-vindo. Como que funciona agora depois dessa alteração? Vamos começar com a diferença entre a saidinha com o indulto de Natal. O que caracteriza um e o outro? Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer participar do programa. Começando com a diferenciação, quando se fala em saidinha, está se falando em saída temporária. Saída temporária de 7 dias, que o condenado, que é aquele que está cumprindo a pena, ele tem o direito de sair por 7 dias durante 5 vezes durante o ano. Com a modificação da lei com relação à saída temporária, o que houve de modificação foi que, a partir de agora, doravante, ele é obrigado a sair com a tornozeleira eletrônica. Agora, a saída temporária é completamente diferente do indulto. O indulto é um indulto de Natal e guarda em si algumas características, como, por exemplo, prerrogativa do presidente da República. Essa prerrogativa é do cargo e não do agente político que ocupa esse cargo. E é de grande relevância porque há uma oportunidade de esvaziamento da superpopulação carcerária que existe hoje no Brasil. E ele também é indefinitivo. O indulto de Natal, ele define a vida daquele condenado. Exatamente. Nós temos que fazer uma diferenciação aqui com relação ao indulto, porque nós temos o indulto total e o indulto parcial. O indulto total, ele vai ter como consequência a extinção da punibilidade. Então, ele fica livre, ele sai e vai para casa, fica livre. Agora, quando o indulto ele é parcial, há a comutação da pena, ou seja, a pena remanescente, o quanto a ser cumprido ainda, ele é diminuído. Então, às vezes, a sociedade não entende isso. Fulano foi beneficiado pelo indulto de Natal, mas continua preso. Ele continua preso por quê? Porque o indulto foi parcial e não total. Há uma grande diferença e temos que fazer essa classificação para que o público entenda. Quais foram as alterações promulgadas pelo presidente no indulto ontem? Sim, com relação àqueles que têm direito ao indulto, acrescentou-se aí a figura do autista, né, em grau 3, e também com relação à gestante, a gestante que tem a gravidez de risco, e também aquelas pessoas doentes, aquelas pessoas que sofrem de câncer em fase terminal, e também aqueles que contraíram o HIV. São essas as mudanças para aqueles que têm o direito. Agora, para os que não têm o direito, a grande mudança que houve foi que inseriram como vedação a esse direito aquela pessoa que cometeu o abuso de autoridade. É a primeira vez que isso ocorre. E também com relação àquele condenado que cumpre a pena no regime RDD, né, regime disciplinar diferenciado. Então, houve mudança significativa aí. Também com relação àquelas pessoas, aqueles condenados que cometeram um crime hediondo ou equiparado, e aí nós temos que colocar aí o tráfico de drogas, o terrorismo e tortura também. Então, houve essas mudanças, e o que é mais polêmico foi a questão de ter inserido aquelas pessoas que foram levadas a julgamento, foram condenados por atos, né, por conduta que fere o Estado Democrático de Direitos. Aquele fato, lamentável fato, que ocorreu em janeiro, né, dia 8 de janeiro. Então, esses não têm o direito porque são considerados golpistas. Para finalizar, então, esses processos são analisados durante todo o ano, né, desses condenados, e eles têm essa pena, na realidade, a autorização ou não agora no final do ano. Por isso é chamado indulto de Natal, esse presente de fim de ano.
esse presente de fim de ano, ele já pode ser usufruído a partir de agora. Então, publicou no Diário Oficial, os juízes das varas de execuções penais já vão analisar os processos e já vão concedendo o direito a essas pessoas que fazem jus a esse beneplácito. Ok, muito obrigada, viu, Leandro Borba, advogado, ele que explicou aí para a gente sobre as alterações do Indulto de Natal que foi promulgado ontem pelo presidente da República. Volto com você, Jorge Devar.